Bom, gente, hoje nós vamos comentar um pouco sobre ecofisiologia comparada. Eu vou falar do que se trata isso. E também nós vamos iniciar aí um assunto que é sobre relações fonte-dreno. Então, eu vou, eu vou falar sobre a definição desses termos, como é que ocorre a relação entre órgãos-fonte e órgãos-dreno. Então, a gente inicia aqui com a ecofisiologia comparada. E essa ecofisiologia comparada, gente, é para a gente mencionar aqui aquelas formas, aqueles mecanismos fisiológicos e a ecofisiologia, né, é a fisiologia comparada, né, mostrando adaptação ao ambiente. Então, assim, nós comentamos lá sobre as vias, né, C3, C4, CAM. Então, existem esses três tipos de metabolismo. Então, fazer meio que um comparativo entre esses mecanismos aqui e mostrando um pouco da adaptação, principalmente ao clima tropical, que é o nosso caso aqui. Tá? Por exemplo, a exploração de madeira, gente. Então, aí a gente tem aqui, eu vejo muito o uso do eucalipto, né? Vocês já tiveram curiosidade para saber de qual desses três mecanismos aqui é o eucalipto? O eucalipto, gente, ele é uma C3. Ele é uma C3. Agora, se fosse C4, a produtividade dele, né, o nível de desenvolvimento seria muito maior. E por quê? Aí eu vou mostrar aqui, fazendo um comparativo rapidamente para a gente ter uma noção melhor. É uma C3, mas se fosse C4, teria uma produtividade, né, um crescimento muito mais acelerado. Por quê? Porque as C4 são mais apropriadas, né, ao clima tropical. Elas têm uma otimização da luz, na utilização da luz. Então, nesse comparativo, eu vou abrir uma nova tela aqui, gente. Então, vamos lá. Olha, voltando então aqui à copa das árvores, e logicamente, quando a gente pega uma folha, né, e observa essa folha, ela é formada lá por células. Então, a célula, vou colocar aqui o núcleo, e essa célula contém cloroplastos. Então, vou pegar aqui o cloroplasto. Vou colocar aqui de azul aqui. O cloroplasto com os tilacoides. Então, deixa eu identificar aqui, gente. Então, vejamos só. As plantas CAM, as plantas CAM, plantas, não, perdão, as plantas C4, eu disse para vocês que elas têm lá uma anatomia crans, gente. E nessa anatomia crans, algumas células são responsáveis por capturar o CO2
e depois ele forma um ácido de 4 carbonos e depois descarboxila nas células da bainha perivascular. Ó, só vou mostrar aqui e recapitular isso aqui. Ó. Anatomia Kranz. Tem que mostrar isso novamente para a gente chegar onde eu quero comentar aqui. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma outra imagem melhor. Isso aqui. Então, veja só, anatomia Kranz. Essas células aqui do parênquima clorofiliano, que pertence ao mesófilo, que é essa área aqui, elas têm a capacidade de absorver o oxigênio, formar um ácido de 4 carbonos e depois descarboxilar aqui, ó, nessas células da bainha perivascular. Então, a via C3, a fase química vai acontecer nessas células aqui. Então, essas células capturam o CO2. Então, tem uma enzima, e essa enzima é chamada de PEP, e ela reage com o CO2, fosfenolpiruvato carboxilase, e forma um ácido de 4 carbonos, que é o ácido oxalacetato. Um ácido de 4 carbonos. E esse ácido é transformado em malato e aspartato para mobilidade e chega aqui nas células da bainha perivascular e esses ácidos vão sofrer descarboxilação, liberando aqui CO2. Então, as plantas chamadas plantas C4, elas têm um mecanismo adicional e nessas células da bainha perivascular, elas têm o mecanismo C3, que é aquela rubisco que vai reagir com o gás carbônico aqui e fazer a fase química. Mas há um mecanismo adicional. Então, essa enzima, essa PEP aqui, PEP-enolpiruvato carboxilase, esse mecanismo adicional, que eu quero apontar aqui para vocês, hoje, é isso aqui, ó. É que essa PEP, ela se concentra no citoplasma. Então, aqui a PEP, essa enzima, ela se encontra no citoplasma daquelas células do parênquima. Então, ó, o citoplasma dessas células aqui, chamadas do parênquima clorofiliano. Do parênquima clorofiliano. Se concentra no citoplasma. E a rubisco? Aí eu vou colar novamente aqui. Então, ele vai sofrer descarboxilação, libera CO2 aqui. A rubisco, gente, vai estar nessas células da bainha perivascular. E essas células, gente, da bainha perivascular vão conter, gente, a rubisco dentro do cloroplasto. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, rubisco. A rubisco, gente, vai estar dentro do cloroplasto. Olha aqui que eu coloquei aqui, cloroplasto. Lembrando que essa parte externa aqui é chamada de estroma. Ok? Então, a rubisco encontra. Aqui tem falta um C, né, gente? Então, a rubisco, ela vai se concentrar dentro do cloroplasto, no estroma, enquanto que a PEP, fosfenolpiruvato carboxilase, ou a PEP, vai se concentrar aqui no citoplasma. Então, a ideia é, nesse comparativo, eu vou ter que abrir uma nova tela aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer dessa forma aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar pequeno aí para vocês.
Mas qual é a ideia disso, gente? A ideia disso é fazer um comparativo, o que vai determinar que as C4 sejam muito mais eficazes, muito mais produtivas. Né? Então, alguns pontos eu vou enumerar aqui. Né? Primeiro, gente, a localização. E aí eu vou fazer aqui, ó, a PEP e do outro lado a Rubisco. A PEP, gente, conforme eu disse aqui, ela fica no citoplasma da célula. Citoplasma. E a Rubisco, ela vai ficar onde? Lá no cloroplasto. Então, vejam só, gente. É, o gás carbônico que entrar na árvore, né? Então, aqui, ó, o gás carbônico, que for assimilado aqui pelo vegetal, pela árvore lá, ele já vai encontrar de cara com a PEP no citoplasma das células. Então, o comparativo que eu quero aqui mencionar é que a localização da PEP ela já é por si mais externa, ela já favorece essa reação com gás carbônico, simplesmente por se encontrar no citoplasma. Então só tem que atravessar a membrana. Então o CO2, esse CO2 aqui, ele vai ter que simplesmente atravessar a membrana plasmática daquelas células do parênquima clorofiliano e já encontra a PEP aqui, ó, para reagir. Agora, para as plantas C3, isso nas plantas C4. Nas plantas C3, o CO2, o que acontece? O CO2 vai ter que atravessar o citoplasma, então aqui a célula com o núcleo, e aqui o cloroplasto. Aí vejam só, o CO2 tem que atravessar a membrana plasmática e depois atravessar a membrana do cloroplasto. Então a localização da Rubisco fica aqui dentro do cloroplasto. Então, isso só nesse comparativo, nessa ecofisiologia, né, na disposição das enzimas, uma enzima mais externa já confere uma vantagem na assimilação do CO2. Ok, gente? Me entenderam aí? Tá? São menos barreiras, uma quantidade menor de barreiras. Atravessa a sua membrana, já encontra a PEP. E no caso da Rubisco, tem que atravessar, na realidade aqui são 3 barreiras, porque a membrana plasmática é uma só, e o cloroplasto ele tem 2 membranas, uma membrana externa, uma membrana interna, até chegar no estroma. Então aqui tem 3 barreiras e aqui somente uma barreira. Outra questão, gente. Ok, gente? Deixa eu voltar aqui na sala. Tá valendo aí, gente? Tudo bem, então? Não entenderam? Então, vamos lá. Então, além dessa questão da localização das enzimas, eu vou falar o tipo de substrato, porque a PEP ela reage com o substrato HCO3, tipo uma espécie de um ácido carbônico, enquanto que a Rubisco reage com o CO2. Olha, gente, aí o que eu tenho que mostrar? Ó, mas vai, Marco, por que isso aqui?
Então, eu vou abrir uma nova tela aqui. Eu vou fazer um print para não perder. E eu vou abrir uma nova tela aqui. Eu vou voltar, gente. Ó, uma nova tela. Então, lá na atmosfera, tem o CO2 na forma de gás e tem lá as moléculas de água. Então, esse CO2, gente, ele pode ser, eu vou usar a palavra assim, dissolvido, né? Ele pode reagir com essa molécula da água e produzir um ácido carbônico. Aí, no caso aí H2CO3, isso lá na atmosfera. Depois esse ácido carbônico, ele pode sofrer uma outra reação, liberar prótons e o HCO3. Então vejam que isso, gente, isso está acontecendo lá na atmosfera, tá? Então, é o que vai tornar, inclusive, gente, a chuva levemente ácida. Não tem o pH 7 lá da água da chuva. Ela é levemente ácida, por quê? Por conta dessas reações que acontecem lá na atmosfera. E esse ácido aqui, né, vai gerar um pH um pouco mais abaixo do que 7, então é levemente ácido, não vai configurar uma chuva ácida, né? Mas aí a fonte de carbono vai estar nessa forma aqui. E as plantas C4, gente, vão assimilar isso aqui. Então, a PEP das plantas C4 vão assimilar esse tipo de substrato aqui, tá? Que vai fornecer o carbono. Então, é isso que eu estava colocando lá naquela telazinha. Opa, não precisa disso aqui, não. Então, aqui, ó, por isso que a PEP, gente, das plantas C4, ela tem afinidade por esse substrato, que já fica prontamente disponível e rapidamente aonde? No citoplasma. Tá? Então, esse mecanismo que acontece na atmosfera forma esse ácido e a PEP rapidamente assimila esse tipo de substrato. Já a rubisco só assimila o gás carbônico. Então, esse ácido aqui, ele vai ter que passar por mais uma reação e aí vai formar o CO2 e esse CO2 sim vai ficar disponível aqui para rubisco. Né? Então aí é só para mostrar que se não bastasse a localização anatômica, ainda tem essa questão de substratos. Né? O da PEP ela já assimila rápido, enquanto que a rubisco ainda tem mais um processo ainda envolvendo. Olha, gente, nós vivemos em ambientes tropicais. Aqui é o clima tropical. E um fator limitante é nitrogênio. Então, a PEP, gente, só para vocês terem uma média aí, vamos colocar assim em porcentagem, né? A PEP, ela utiliza nitrogênio, né? Então, vou colocar aqui nitrogênio para vocês, ó. Assimilação de nitrogênio. E aí a PEP fica na casa lá dos 10%. Ou seja, é necessário aí uma média de 10% de nitrogênio para a síntese dessa enzima, da PEP. Que é uma proteína, né? Enzimas são proteínas. Fosfenolpiruvato é uma enzima proteica e essa, como é uma proteína, ela precisa de nitrogênio. É uma exigência menor de nitrogênio. Quando comparado a rubisco, gente, que vai chegar aí uma exigência de nitrogênio na casa aí de mais de uns 50%.
Então, vejam só, gente. No ambiente tropical, tem como fatores limitantes aí a água e nitrogênio. Né? E as plantas C4, elas saem na frente porque as suas enzimas, na questão estrutural, né, como são proteínas, e aí tem grupamento amino, elas vão precisar de nitrogênio, a exigência, né, estrutural, para construir essa proteína de nitrogênio, a exigência é menor do que quando comparada a rubisco, que precisa de ela exige uma concentração maior, uma quantidade maior de nitrogênio. Então, é só para mostrar, nesse primeiro momento, essa tal da ecofisiologia, em que as C4, não é? Elas são muito mais produtivas, e isso favorece o crescimento, né? A formação de matéria seca, né? Ou seja, faz a atividade fotossintética, constrói as moléculas orgânicas, então ela constrói a sua estrutura, o seu corpo, né? E elas fazem isso de uma forma muito mais otimizada por esse mecanismo PEP, por conferir muito mais vantagens em relação ao rubisco. A tal ponto que a gente observa esses detalhes aqui, né? A localização das enzimas, o tipo de substrato disponível na atmosfera e como a exigência, né? E a exigência também de nitrogênio. Isso só para justificar aí que as plantas C4 realmente elas têm uma fisiologia muito mais apurada, muito mais desenvolvida em relação às plantas C3. Bom, vou abrir uma nova tela aqui, gente. Olha, as plantas C4, gente, não vai haver, elas têm lá um maior controle estomático. Então, aqui, ó, a C4 versus a C3. E essas C4 têm um maior controle estomático. Vou até fazer um acréscimo aqui, gente. Uma maior eficiência da água. Maior eficiência do uso da água. E, gente, olha, com toda essa situação aqui, com todos esses apontamentos, a gente já consegue aqui entender que as plantas C4, gente, elas não sofrem de fotorrespiração. Não sofrem com a fotorrespiração. E por que, gente? Por que não sofrem com a fotorrespiração? As plantas C4 têm um mecanismo de concentração de CO2 para rubisco. Então, elas concentram CO2 para rubisco. Ou seja, a rubisco, gente, ela não tem atividade oxigenase. Ela não vai reagir com o oxigênio para fazer fotorrespiração. Por quê? Porque só recebem CO2. O ácido de 4 carbonos chega lá dentro do cloroplasto, sofre descarboxilação, libera CO2 para rubisco. Então, o rubisco só reage com CO2. Então, não sofrem, tá, com a fotorrespiração. E elas estão mais apropriadas, gente, a um ambiente tropical. Só para vocês terem uma noção, em termos de temperatura aí, a, a C4, elas conseguem se desenvolver muito bem, gente, a umas temperaturas aí, a cerca de 20 a 40 graus.
30 a 45 graus. E a C3, uma temperatura ótima aí, fica entre 20 a 30 graus. Então, a gente já aqui também, nesse comparativo, a gente percebe que as C4 saem na frente em termos de adaptação ao clima tropical. Certo, gente? Por esses apontamentos aí. O controle estomático, né, da abertura dos estômatos, elas não vão sofrer aquela fotoinibição, aquela altíssima temperatura, aí tem que fechar os estômatos, e elas nem precisam, porque elas suportam mais a altas temperaturas, então isso favorece esse controle estomático. E aí está entrando o substrato, né, a fonte de carbono, e a fosfenolpiruvato se localiza lá no citoplasma, ela já consegue pegar esse substrato, formar um ácido de 4 carbonos, se desloca até a bainha perivascular e libera carbono lá para rubisco. Ou seja, favorecendo a ação carboxilase da rubisco e evitando a fotorrespiração. Então, a C4, ela, em termos produtivos, né, ela vai ter uma atividade fotossintética muito maior em relação às plantas ditas somente planta C3, ou espécie C3. Olha, aí, depois disso, a gente vai passar para as relações fonte e dreno. Tá? Alguma pergunta aí, meu povo, a respeito desse assunto? Garanto a vocês que eu não vou entrar muito mais na bioquímica, não. A gente vai ficar nesse ponto aqui. Ok? Certo? Deixa eu ver aqui no bate-papo aqui. Jordão, tranquilo. Jordão, você está cadastrado ou não, né? Você está cadastrado? Qualquer coisa, depois você deixa o seu e-mail institucional, hein? Se você tiver aí, se não estiver cadastrado lá. Bom, gente, então vamos a um assunto aqui mais tranquilo, que são relações fonte-dreno. Olha, gente, primeiro então tem que definir aqui um órgão chamado órgão-fonte, gente. É aquele órgão que vai fazer atividade fotossintética. Então, aqui, ó, órgão. E é um órgão vegetativo, né, capaz de fazer atividade fotossintética. Capaz de fazer fotossíntese. E lógico que, ao fazer fotossíntese, eles vão produzir o quê? Eles vão produzir açúcares. Então, esse órgão ele tem capacidade de produção de açúcares. Esses açúcares são chamados de fotoassimilados. Porque são assimilados da luz, né? Através da atividade fotossintética, produzem esses açúcares. Então, qualquer órgão-fonte, gente, ele é capaz de fazer o seguinte, ele é capaz de exportar isso para órgãos-dreno. Então, eles não somente produzem, como eles exportam até os chamados órgãos-dreno esses açúcares produzidos na atividade fotossintética. E daí a gente já chega, por consequência disso, à definição de dreno, que são aqueles órgãos que vão receber os fotoassimilados. Né? Então, vou colocar aqui, ó, é um órgão que utiliza
ou armazena fotoassimilados. Olha, vamos pegar isso aí, então. Essa questão de fonte e dreno. E tem diferentes tipos de fonte, tem diferentes tipos de dreno. Tem drenos, chamados drenos reversíveis. Bom, a gente vai comentar um pouco a respeito. Olha, gente, quando a gente aqui, a gente percebe assim, a questão das estações. Vou colocar um exemplo aí das estações. Quando chega lá no outono, né, algumas espécies elas perdem as folhas. E se elas perdem as folhas, elas vão, obviamente, perder o quê? Esses órgãos-fonte. E aí eu pergunto, como é que elas conseguem renovar os órgãos-fonte se eles, obviamente, são aqueles que produzem os açúcares? Porque é necessário açúcares para gerar novas folhas, não é isso? Mas tem aquele processo lá. Elas acabam perdendo as folhas e depois elas renovam, elas formam novas folhas. E como que isso é possível? Se a atividade é fotossintética, são seres autotróficos, se eles precisam exatamente do que estão perdendo das folhas para fabricar o próprio alimento. Por quê, gente? Porque em determinado momento, então, elas são produtivas, elas produzem os açúcares, os fotoassimilados, acumulam isso em órgãos dreno, por exemplo, no caule ou na raiz, depois perdem as folhas, e o que foi acumulado lá no caule, o que foi acumulado na raiz, é convertido, né, é deslocado para formar uma nova fonte. Então, é interessante esse mecanismo, gente, né, porque é dessa forma que o vegetal consegue se manter nessas relações aí fonte-dreno. Ou que fosse, por exemplo, uma árvore, né, que é exposta a uma queimada, e aí ela conseguiu resistir a essa queimada, mas ela perdeu a parte foliar, né, a copa, ela perdeu esses órgãos chamados fonte. Então, como é que elas conseguem renovar a copa? Como é que elas conseguem sobreviver? Por quê? Porque em algum momento ela fez reservas nesses órgãos dreno e depois deslocam essas reservas para fabricarem novas folhas. Então, estou mostrando aqui, seja no ciclo natural, nas estações, seja por eventos, né, de queimadas. Então, assim, as plantas, elas conseguem, né, sobreviver porque elas também têm esses órgãos dreno de reservas. Elas conseguem, né, garantir, gente, reservas para momentos oportunos, às vezes é uma questão reprodutiva. Elas precisam produzir flores, gente. Flores são órgãos reprodutivos. E esses órgãos reprodutivos, então, há um investimento. Então, quando a gente olha uma flor, ela para ter o atrativo, né, ela vai ter aroma, cor. Então, tudo isso, gente, representa um investimento. Um investimento que muitas das vezes, se o órgão-fonte estiver já pronto, né? Então a parte foliar pronta, ela vai deslocar para as flores que vão se comportar como órgão dreno. Agora a gente olha aí, deixa eu pegar aqui uma espécie aqui, IP. Mas o IP ele perde uns órgãos-fonte, né? Ele perde as folhas.
mas eles conseguiram fazer acúmulo nos órgãos dreno. Então, deslocam esses açúcares, esses fotoassimilados, né, armazenados, e investem isso exatamente num momento apropriado para a produção de flores e, consequentemente, das suas sementes, para garantir o quê? O ciclo da vida. Então, tem essas relações fonte e dreno. Tá? Então, vou abrir uma nova tela aqui, gente. Os órgãos fonte, eles acabam que eles acabam nutrindo os órgãos dreno próximos. Então, por exemplo, folhas, né? As folhas mais próximas de um determinado fruto, elas vão nutrir esse órgão dreno simplesmente por uma questão de proximidade. Mas poderia muito bem, gente, fazer a nutrição, por exemplo, de um órgão dreno muito mais distante, que é uma raiz. Ela poderia fazer a nutrição aqui da raiz, tá? Sem problemas. Mas normalmente a disposição no vegetal é que órgãos-fonte mais próximo de seus drenos vão fazer a nutrição destes, ao invés daqueles mais distantes. E tudo isso, gente, essa nutrição é via, o transporte é via floema. Conseguem fazer esse deslocamento dos fotoassimilados via floema, que é um assunto até que a gente vai também comentar. Tá? Para suprir, para fazer o enchimento aí dos frutos, né? Ou as reservas nas raízes, deslocando os açúcares. Uma nova tela aqui. As relações fonte-dreno são constantemente modificadas. E como que acontece isso, gente? Então, qual é a lógica? A lógica é essa, né? Que é óbvia. Uma folha fornece açúcares para um órgão dreno. Mas aí, vamos supor, essa aqui, gente, é uma folha jovem. Uma folha jovem. Agora, quando ela envelhece, então, ao envelhecer, gente, ou seja, já é uma folha velha, ela vai perder aquela capacidade fotossintética. Então, o que, que vai acontecer, gente? A gente chama de retranslocação. Então, boa parte, então ela já não é mais uma folha jovem, uma folha velha, né? Ela vai deslocar, ela vai entrar, gente, uma folha velha, então aqui, ó, uma folha velha, ela vai entrar num processo chamado de senescência,
ou seja, um processo de envelhecimento, um processo de morte. E nesse processo de senescência, ela vai fazer a retranslocação e nesse processo de retranslocação, gente, ela vai pegar grande parte dos seus nutrientes, ela vai pegar grande parte dos seus nutrientes e vai deslocar isso para onde? Para uma folha jovem. Ela desloca esses nutrientes para uma folha em formação. Por isso, gente, que a gente vai perceber a clorose, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó. A clorose, que é o envelhecimento, né? Então, ela começa a ficar amarelada. Então, aí, ela começa a ficar amarelada, por quê? Porque ela está retranslocando, né? Então, por exemplo, os nutrientes que iam compor aqui os pigmentos fotossintéticos, né? Eles vão ser reaproveitados, vão ser deslocados, e vão ser deslocados para onde? Para uma nova folha que está em formação, e essa folha, gente, em formação, ela vai se comportar como dreno, porque ela ainda não tem atividade fotossintética, ela está em formação, né? Então, ela recebe tanto de órgãos-fonte e órgãos-fonte que se tornaram velhos, e para haver um reaproveitamento das substâncias, como também de substâncias que foram armazenadas em órgãos dreno para essas novas folhas em formação. Quando essa folha alcançar uma certa maturidade, ela passa a adquirir, né, a atividade fotossintética e aí ela começa a fazer o inverso. Ela começa a suprir ou produzir fotoassimilados aqui para o dreno. Né? E por isso, gente, por isso que a gente tem aquela situação da folha seca. Então, essa folha seca, gente, ela representa o quê? Uma folha velha, que entrou em senescência, e ela que redistribuiu todos os seus nutrientes para essa nova folha, né? Que a princípio constitui um dreno reversível, porque logo que atinge a maturidade, ela já começa a fazer atividade fotossintética e aí desloca fotossimilados para o dreno. Por isso, gente, que essas relações fonte e dreno são constantemente modificadas. Então, há uma renovação constante da parte foliar, há modificação também da questão dos drenos, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, isso aqui eu falei de uma renovação dos órgãos-fonte, das folhas. Mas poderia ser também uma modificação no dreno, gente. Então, quando eu falo modificação no dreno, é que dependendo do momento, então se é uma planta jovem, é o enraizamento. Então, a prioridade vai ser o quê? As raízes. Houve um enraizamento, aí ela vai entrar no estágio reprodutivo. Aí no estágio reprodutivo, vão ser deslocados o quê? Dos órgãos-fonte, fotoassimilados, para produzir flores
depois sementes mais frutos. Ok, gente? Entendido? Então, um vegetal em formação, ao formar seus órgãos dreno, ele prioriza aqui, primeiramente, um crescimento vegetativo, né? O enraizamento, a formação do caule, o crescimento primário, o crescimento secundário, aí forma um vegetal lá. Quer dizer, concluiu aquele estágio de crescimento vegetativo, ele entra no seu estágio, né, ou momento reprodutivo. E aí ele começa a formar flores, sementes e frutos. E tem que se fazer isso, a gente tem que acumular açúcares aqui para nos frutos, né? Para ter uma garantia de dispersão das suas sementes. Então, aí, para que ocorra dispersão, e muitas das vezes essa dispersão é o quê? Dispersão por animais. Que são atraídos justamente por essas reservas que estão onde? Estão nos frutos. Então, esses mecanismos, por isso que é muito importante essa compreensão dessas modificações constantes aí nessas relações fonte-dreno. Depende muito do estágio da planta, né? Se ela vai haver uma renovação dos órgãos-fonte, ou o que vai priorizar em certo momento do seu estágio aí, se é crescimento vegetativo ou crescimento reprodutivo, o que ela vai priorizar nos seus órgãos dreno. Né? Olha, e ainda tem, gente, existe aqui um mecanismo de feedback, de controle, um sobre o outro. Então, eu vou abrir uma nova tela. E aí vamos entender esse mecanismo de feedback aí, ó. Fonte e dreno. Aí vejam só, o órgão-fonte, ele desloca aqui para o dreno fotoassimilados. Os açúcares. Só que o que acontece? Esses órgãos dreno, ele tem uma capacidade de armazenamento pequena. Então, aqui, ó, baixa capacidade de acúmulo. Opa. Se ele tem uma baixa capacidade de acúmulo, o que vai acontecer? Esses fotoassimilados aqui vão começar a aumentar aqui a concentração desses fotoassimilados aqui, porque não tem para onde deslocar, porque os drenos já estão repletos de açúcares. Então, isso vai gerar um mecanismo aqui de um feedback negativo, né? Ou seja, gente, vai haver uma resposta para que a fonte reduza a sua produção de fotoassimilados, visto que os drenos já estão repletos, o armazenamento, a sua capacidade. Ou o inverso, gente. Se o dreno tiver uma alta capacidade de acúmulo, né, ele sinaliza isso para a fonte por meio de hormônios, e a fonte aumenta a atividade de fotoassimilados, suprindo o dreno. Então, há uma constante comunicação entre esses órgãos, de forma que há uma regulação aí da capacidade fotossintética e de acúmulo. Né? Olha, gente, é lógico também, a gente tem outros apontamentos aqui que eu vou colocar aqui, só relembrando aí planta C3, ó.
Vou colocar aqui uma árvore. C3 e uma árvore com uma copa menor, e aqui no caso é C4. Eu disse que aqui tem maior eficiência fotossintética. Então, maior eficiência fotossintética. E que as plantas C3 têm uma menor eficiência. E aí, o que acontece? Exatamente por ter uma menor eficiência, a copa, né, a área foliar, muitas vezes vai ser maior. Então, há um efeito de compensação, formando aqui uma copa maior, né, para poder aumentar a capacidade fotossintética. Só que aí o problema, gente, é que essa copa aqui, ela não pode ter folhas sombreando outras. Então, aqui pode haver um problema de sombreamento foliar. Ou seja, gente, se houver o sombreamento de uma folha sobre outra, aquela folha sombreada, então vou colocar aqui, ó, a folha sombreada, ao invés de se comportar como órgão-fonte, ela vai acabar se comportando como órgão quê? Como órgão dreno. Então, por isso, gente, por isso que é interessante a gente estudar a fisiologia dos vegetais, né? Para verificar exatamente isso. É lógico que os vegetais eles vão fazendo ajustes, né? E então a ideia é formar uma área foliar maior para compensar, né, esse déficit, né, essa menor eficiência fotossintética, mas ao mesmo tempo, há uma disposição dos órgãos-fonte para que um não consiga sombrear o outro, para não gerar esse efeito aqui em que uma folha, que naturalmente é um órgão-fonte, se torne um órgão dreno simplesmente pelo fato de estar sombreado. Né? Então, elas garantem aqui uma disposição foliar de forma que não haja esse sombreamento. Ao mesmo tempo, aumente esse efeito compensatório aí por formarem mais folhas do que, teoricamente, as plantas C4. Pergunto, meu povo, quem está aí comigo aí, entendido isso aí, gente, a aula de hoje, quem está dormindo, quem não está. Olha,